Todo mundo bem? Animadíssimos? Doidos para uma provinha? Acordaram e falaram assim, nossa, prova. Né? FGV vem em mim, né? Mas foi triste, olha, essa gazeta tem 9 meses. Flávia, o que você acha de fazer tópico frasal? Você acha que é meio perda de tempo? Tópico frasal para quê? No texto. Na redação? Não, no texto. Para interpretar um texto? Na minha opinião, desnecessário. Tópico frasal, gente, é um conceito para você escrever e não para você o quê? Ler, né? Sabe uma coisa que eu falo? Interpretar é o exercício de entender o seguinte. Primeiro, o objetivo para o qual você está interpretando. Você não interpreta numa prova para entender. Você interpreta para responder o quê? A questões. Então, nesse caso, você tem que selecionar as informações que te ajudam a responder as questões. Não adianta. Eu gostei muito dessa parte aqui, ó, a parte que eu achei mais interessante do texto. Se não tiver nenhuma questão acerca dela, de que valeu? Nada. Entendeu? Então, eu acho que para isso aqui não vale nada, não. Bom, a FGV ela tem provas com muitos textos e com poucos textos. Essa daqui estava até razoável, porque era um texto e ele foi usando o mesmo texto 50 mil vezes, não é isso? Então, observação. Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade de observar detalhadamente o que nos cerca. Vamos lá. Primeiro, esse vivemos é um traço de subjetividade, é uma primeira pessoa do plural que marca a adesão do leitor onde? No texto. De cara, eu já consigo perceber que esse texto tem uma referência mais dissertativa, porque ele começa com uma tese. Qual que é a tese? Estamos tão apressados que perdemos a habilidade de observar detalhadamente o que nos cerca. E aí, já que eu estou gostando muito dessa frase, ela é muito boa, ela tem dois quês, não tem? O primeiro é uma conjunção consecutiva. Vivemos tão apressados que... E o segundo não é o que nos cerca, aquilo que nos cerca... É um caso DR, é um pronome o quê? Relativo. Você vai ficar bom quando você observar isso tudo aqui, né? Por outro lado, o que vai ser o por outro lado? Uma ideia de o quê? Oposição. Somos tão bombardeados por imagens e por estímulos visuais que, para nos proteger do excesso, aprendemos a não perceber o que está em volta. Aprendemos a nos proteger. Então, quer dizer, é tanta coisa que a gente tem que ver que a gente também prefere, de certa maneira, se manter o quê? Mais afastado aí dessa informação como um todo. Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva. Os produtos precisam, a qualquer custo, chamar a atenção do possível comprador, até que sejamos capazes de ver sem olhar. Ou seja, mesmo sem estarmos interessados, não podemos escapar de perceber uma imagem de propaganda. Então, ele está falando assim, ó, uma propaganda apelativa é aquela que, mesmo sem interesse, você acaba o quê? Notando. Isso nos tem levado à autoproteção ou a uma atitude passiva, já que não é preciso fazer nenhum esforço, pois a propaganda e as imagens se encarregam de nos invadir. O que quer dizer isso? A gente não tem mais que procurar um produto, né? É como se a gente estivesse lá paradinho, o produto viesse, batesse o quê? A sua porta. E acaba sendo, você nem tá com fome, fica vendo iFood lá na sua casa, aí de repente você tem ideia, vou pedir isso aqui, né? Entretanto, para apreciar a arte e saber ler imagens, uma primeira habilidade que precisamos renovar, estimular e desenvolver é a observação. Bom, ele saiu da propaganda para ir para onde agora? Arte. Isso aqui dava até uma redação, não dava? Então, aqui, ó. Para apreciar a arte e saber ler imagens, uma primeira habilidade que precisamos estimular é desenvolver o poder de o quê? Observação. Ela deve deixar de ser passiva para tornar-se ativa, voluntária. Observo o que quero, porque quero, como quero, da forma que quero, quando quero observar. A propaganda é impositiva e a arte não. É a observação por vontade, né? Se pedirmos a um amigo que descreva alguém, ele pode dizer genericamente alto, magro, de meia idade.
ou então ser específico. Tem aproximadamente 1,80 m, é magro, está vestido com uma calça azul, camisa branca, tênis, jaqueta de couro marrom, tem cabelos escuros, encaracolados, curtos, olhos azuis, uma costeleta, tem um sinal escuro do lado direito do rosto e cerca de 40 anos. Parece um bom partido, né? A descrição é atraente. Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais observação. Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a partir dessa descrição detalhada, posso encontrá-la com mais o quê? Facilidade. Bom, lá embaixo você consegue ver assim, ó, os autores, né, explicando a arte. Então, uma coisa é o ato de observar para descrever alguém, outra coisa é ser invadido pela publicidade. Você está vendo que ele está mostrando estímulos visuais diferentes? E outra coisa é você ter que observar ou ver uma obra de arte, que aí o objetivo é de contemplação. Todo mundo consegue entender isso? Assinale a alternativa que indica o objetivo principal do texto. Valorizar a arte em nossa vida cotidiana. É isso? Não. O texto está falando de imagem, e ele falou de 3 possibilidades de imagem, não é isso? Ensinar como escapar da propaganda enganosa. Ele nem falou que a propaganda é enganosa. Pensa comigo, ele só falou que a propaganda é agressiva, é diferente. Explicar o meio de funcionamento da publicidade. Não. Destacar, a importância da observação das o quê? Imagens. Elas têm um papel diferente na sua vida. Se você tiver o objetivo de descrever alguém e estiver procurando alguém, uma descrição detalhada vai ser mais o quê? Importante. Se você tiver como objetivo a contemplação de uma obra de arte, a sua subjetividade, o que você tem aí, ao experimentar aquela arte, que vai definir a sua visão de mundo, né? Fazer com que a propaganda seja mais bem considerada. Não é isso, né? Porque, na verdade, ele está falando assim, ó, muitas vezes o que a gente quer é não perceber o quê? A propaganda, e mesmo assim ela nos invade, né? Nos atinge. E o mais bem considerado, tá certo ou tá errado, gente? Tá certo, porque com particípio só se usa o quê? Mais bem, não se usa melhor. Olha que lindo, né? A gente vai aprendendo isso tudo. Eu também observei, eu falei assim, não, o povo deve ter lido e falar assim, tem feio, mas tá certo. Então, o mais bem aí tá super bem utilizado. Não é comum, né? Mas não é comum, mas está certíssimo, né? Em todas as opções a seguir, o problema de falar certo às vezes é esse. A pessoa olha e fala assim, mas você está fazendo curso de português? É isso? Eu falei assim, gente, vocês não estão sabendo, vai fazer. Você fala um mais bem, isso foi mais bem explicado, mais bem detalhado, a pessoa já te olha com um ar assim, você fala assim, vou ter que perder tempo explicando. Não, tem que ficar natural, gente. Gente, outro dia eu vi um banheiro assim, unissex, juro. Eu pensei, um banheiro unissex, é para unir os sexos, vamos entrar junto. Eu acho que não, porque era uma lojinha de suco, mas assim... Não, esse era uma lojinha de suco. Se vocês fizerem caminhada na Pampulha, não tem um lugar que o povo para comprar fruta, coco, e aí o banheiro é pequenininho, é lá na Pampulha. Aí o banheiro lá é unissex, assim, é muito chique. Só que assim, vocês têm que lembrar sempre o seguinte, para não ser ofensivo com os demais, né? E lembrar que você está estudando para um contexto específico, que é uma prova de concurso, porque o que vale na língua comum é a fluência da comunicação. Você só quer se comunicar. Se fez entender, você é eficiente linguisticamente. Agora, é diferente, assim, vou mandar um e-mail para o meu chefe, é bom revisar, óbvio. Né? Vou mandar um convite de casamento, é bom revisar. Então, existem situações que você vai estar ali, né, percebendo. Em todas as opções a seguir foram sublinhadas orações. Indique aquela que tem seu valor semântico corretamente o quê? Indicado. Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade de observar detalhadamente o que nos cerca. Não é tão que, tanto que, você já estudou esse conector 100 vezes. Dá uma ideia de o quê? Consequência.
Letra B. Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens e por estímulos visuais que, para nos protegermos, finalidade, não é isso? Então, na número 2, você tem letra A, tá certa. Letra B, finalidade. Letra C, por isso a propaganda fica cada vez mais o quê? Agressiva. Bom, então, na verdade aqui, se a gente olhar o conector por isso isoladamente, ele é um conector o quê? Conclusivo. Por isso, por causa disso, beleza? Em relação ao que foi falado antes, né? Por causa disso, ela fica cada vez mais o quê? Agressiva. O que a banca provavelmente considerou aqui? Que a ideia está mais para consequência do que propriamente para o quê? Conclusão. Eu teria acertado porque eu tinha certeza da letra A. E por isso ele está fazendo uma referência anafórica. Por isso a propaganda fica cada vez mais agressiva. Em função do que foi falado antes, ela fica mais o quê? Agressiva. Em decorrência disso, ela fica agressiva. Ficar agressiva não seria uma consequência? Né? É uma consequência de quê? Do tanto de propaganda que existe à nossa volta, né? Mas assim, se eu olhar isoladamente o conector, por isso, ele é o quê? Conclusivo. É porque aqui... pode recorrer? Pode. Não, pode, mas aqui já passou até o prazo de recurso dessa prova e não foi deferido recurso para isso. Os produtos precisam, a qualquer custo, chamar a atenção do possível comprador, até que sejamos capazes de ver sem olhar. Bom, até que sejamos capazes de ver sem olhar, dá uma ideia de quê? De tempo, não é isso? Até o momento em que sejamos capazes de ver sem olhar. Ou seja, mesmo sem estarmos interessados, né? Ainda que não estejamos, embora não estejamos interessados, então esse daqui vai dar uma ideia de concessão. Bom, se você tivesse que errar esta questão, você teria que ter olhado isso aqui, ó. Não adianta, porque não houve, vamos dizer assim, procedência em recurso interposto para essa questão, beleza? Então, a resposta foi a letra o quê? A de acabou o assunto, né? De vai estudar que funciona. Então, isso daqui cobrou basicamente a carga semântica de quê? Dos conectores, beleza? 3. Então, a gente está aqui do outro lado. Ela deve deixar de ser passiva para tornar-se ativa, voluntária. Observo o que quero, porque quero, como quero, da forma que quero, quando quero. O trecho acima fala de vários aspectos da observação. Assinale a opção que apresenta o aspecto cujo valor semântico está explicitado erroneamente. O que quero é o objetivo da observação? Eu olho o que eu quero. Por que quero é uma explicação? Sim. Como quero é o meio ou é o modo? É o modo, né? Então, quando você falou assim, como quero, observe como quero. Não é meio, é modo. Beleza? Aí depois eu tenho lá na letra D, da forma que quero. Também é modo, como quero e da forma que quero. Quando quero observar o tempo, vocês conseguem entender que a questão 2 e a 3, elas foram, na verdade, muito parecidas. Elas estavam cobrando carga, o quê? Semântica, tá? Em todos os segmentos a seguir, retirado do texto 1, há um conector sublinhado. Opa, de novo, mesma coisa, só que agora ele pediu sinônimo. Ele pediu bem que o sinônimo, né? Indique o substituto correto dentre os que estão indicados, supondo-se adaptações das frases. Olha que legal, supondo-se adaptações. Se precisasse trocar o verbo, já estaria implícito isso aqui. Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens. Por outro lado, marca uma ideia de quê? Oposição. E o assim marca uma ideia de quê? Conclusão. É a mesma coisa? Não. Para dar uma ideia de finalidade. E o apesar de dá uma ideia de concessão. É a mesma coisa? Não. Por isso, o que vai acontecer?
a gente vai colocar que é consequência para manter o que estava ali, né? Porque senão eu vou... Por isso, consequência meio vulgo conclusão. Mas não é a mesma coisa do visto que é causa. Já sei que está diferente. Mesmo sem estarmos interessados, ainda que não o que estejamos interessados, ou ainda que não estivéssemos interessados. Então, concessão, e o outro também vai ser o quê? Concessão. Já que não é preciso fazer nenhum esforço, já que é causa, e logo é conclusão. De modo que a resposta seja a letra D, de deve estudar conector, porque só aqui caíram quantos? 3. Então, vamos fazer um pensando de conector, porque afinal de contas você ama conector, né? Só que não. Não decora? Como assim, gente? Ai, que ódio. E você vai deixar essas crenças limitantes de que não decora conector para trás, não vai? Deixa isso para lá, vai trabalhar isso. Conectores. Até porque é uma matéria que sempre cai, não tem jeito de você virar e falar, vou estudar isso. É claro que a gente tem que olhar a carga semântica e um sinônimo, né? Então, de uma maneira geral, o que as bancas vão pedir? Carga semântica. Ou o que, gente? Sinônimo. Então, nós vamos trabalhar as duas coisas para ficar mais legal, tá? Eu vou usar uma frase otimista. Mal abriu a prova, lembrou-se de todos os conectores, tá? Primeira coisa da nossa memória, requer vontade. Você tem que querer lembrar. E repetição, estímulo, né? Tudo na vida é estímulo. E oração. Oração, no caso, é a oração subordinada, que você senta e estuda, tá? Deixa eu pra cá, Robson. Isso, aí me cabe aqui no cantinho.
Beleza, gente? Então, anotamos as frases, vamos avaliar a carga semântica. O legal é se você já identificasse os conectores também, né? Eu já sei quais são aqui. Na medida em que aprendeu a matéria, ampliou seus rendimentos em prova. E a matéria, nesse caso, é o qual? Conector. Não tem jeito, tem que aprender. Então, na medida em que aprendeu a matéria, o que vai ser esse na medida em que? É um conector de causa. Na medida em que? E a gente tem que ficar muito atento porque esse conector costuma vir, às vezes, escrito errado. E isso pode ser um erro gramatical dentro da prova, né? Então, na medida em que aprendeu a matéria, ampliou os seus rendimentos em prova. Essa vírgula é obrigatória porque a oração subordinada está como? Antes da principal. Não existe isso? Se a oração adverbial estiver antes da principal, a vírgula é obrigatória. Se ela estiver depois da principal, a vírgula é facultativa, tá? Conquanto tivesse bons resultados, não ficava satisfeita. E o bom é isso, porque você está sempre correndo atrás. E aí? Concessão. Com quanto? Não é isso? Se eu tivesse um conector parecido, que é tipo um contanto que, o que acontece com o contanto que? É condicional. Contanto que você estude, você vai se lembrar disso. Não é parecido? Né? Então, você pode pensar nesse daí como um conector parecido. Então, conquanto tivesse bons resultados, não ficava satisfeita. Então, concessivo. Contanto que Aqui, ó. Na medida em que, causal, conquanto, concessivo. Igual embora, né? O negócio é a gente saber sinônimos. Pelo menos os que aparecerem aqui, a gente faz uma tabelinha ali para lembrar, tá? O rapaz aprendia mais coisas novas à medida que praticava a matéria. Aqui uma vírgula é facultativa. Pus essa vírgula sim porque ela é facultativa, né? E por que essa vírgula é facultativa? Porque a oração principal está depois da subordinada. A subordinada está depois da principal, não é isso? Se a subordinada vier antes, a vírgula é obrigatória. Se a subordinada vier após a principal, a vírgula é facultativa. E esse conector à medida que, diferentemente do na medida em que, ele dá uma ideia de proporção. Então, à medida que praticava a matéria. Sofria tanto por coisas pequenas que ignorava seu sucesso. E aí? Não tanto que, tão que, tal que, igual que apareceu aí na prova. Tem umas coisinhas que vale a pena decorar, né? Essa é uma delas, porque vive aparecendo independentemente da banca. Então, esse daqui dá uma ideia de consequência. Mal abriu a prova, lembrou-se de todos os conectores. O que vai ser isso? Dá uma ideia de tempo. Mal abriu a prova, assim que abriu a prova. Logo que abriu a prova. Dá uma ideia de tempo. Conector, gente, para você decorar é um esforço. Então, você tem que pensar assim, ó, eu preciso de uma tabela de conectores. Naqueles exemplos ali, eu trabalhei só um grupo. Foram só os conectores, o quê? Subordinativos. Vocês perceberam? Então, tabela de conectores subordinativos. Eu costumo brincar com vocês, falar assim, ó, para você lembrar, são 6 com a letra C, T, P, F. Pode ter um Mzinho aqui, que é das orações modais, mas as orações modais não apresentam o quê? Conector. Então, eu posso até colocar o M, mas a gente sabe que aqui não há conector propriamente. Então, 6 com C, temporal, proporcional, modal e final, sendo que essas aqui não existem propriamente conectores, beleza? Então, você está pensando nas conjunções subordinativas. Você pode usar uma tabelinha assim, mas se você quiser, você pode fazer uma coisa mais ficha. Você sabe que são 6 com a letra o quê? C, não é isso? Então, vamos começar por elas. Eu tenho os conectores que vão dar a ideia de quê? Causa, consequência, condição, comparação, concessão e conformidade. Não é isso? E aqui eu tenho
tempo, proporção, e o quê? Finalidade. O ideal é você saber pelo menos 3, 4 de cada. É claro que melhor que isso é saber todos, tá? Mas saber alguns já vai resolver seu problema. Então, causa, no mínimo eu tenho que saber como, por quanto, já que e o na medida em que. Ah, existem só esses? Não, há outros. Mas se você souber pelo menos esses daqui, você já está com uma margem de segurança legal, tá? Consequência, tão, tanto, tal, tamanho. Mais qual palavra? E aqui, como sobrou um espaço, você pode colocar um de forma que. Condição, se, caso, desde que, contanto que, a menos que, comparação, como, tal qual, mais que, menos que, tanto quanto, no mínimo esses daqui. Conformidade, como... e depois você pode passar pelo menos um marca-texto nesses que são o quê? Iguais, que aí você percebe que eles têm mais chance de cair. Você pode criar 2 cores, uma para os que são iguais e outras para os que são o quê? Parecidos. Iguais, por exemplo, você usa o marca-texto verde ou azul. Então, vamos supor que eu tivesse iguais. Marcar os iguais aqui. Agora, olha como é que eu tô chique. Ganhei. Olha, ganhei de uma aluna. Só para fazer os pensando que ela gostou. Tanto que ela me deu. Tem até rosa. Mas eu gosto mais de azul. Então, por exemplo, os iguais, você usou um marca-texto assim. Claro que eu não vou ter marca-texto, mas pelo menos já dá para você ter uma noção do que você está fazendo na sua ficha. E os parecidos, você usa uma outra cor para marcar. Então vou pensar nos parecidos. O que eu considero parecido? Eu acho por quanto parecido com quanto. Direto vocês confundem em prova. E parecido com contanto que... Não parece? Contanto que, por quanto. Melhor se ficasse uma linha só, mas não teve jeito, né? Na medida em que é parecido com qual outro? A medida que. Então, estou marcando os que normalmente vai me dar mais trabalho. Eu estou passando um marca-texto neles. Concessão, o que eu vou ter? Embora, ainda que, mesmo que, malgrado, em que pese, e conquanto, apesar de que é um grupo que cai muito, aí a gente vai ter que caprichar nele. O parecido que a gente erra mesmo é isso daqui, ó, conquanto. Proporção, o que eu vou ter de proporção? À medida que, a proporção que, quanto mais, quanto mais, menos. Flávia, existe em que pesem? Existe. Existe. Que todos adequados. Né? Finalidade, só 2 que são recorrentes. Para que e a fim separado de que. Não obstante, ele pode ser concessivo e pode ser adversativo. Pode ser os 2, tá?
Depende do verbo. Quando ele é concessivo, ele vai ter um verbo no subjuntivo. Não obstante fosse, vocês pediram para, como é que fala, diminuir o ar, mas não precisa ser o da frente não, tá, Robson? Aqui tá muito quente. Super quente aqui. O meu não, tá, Robson? O meu você pode deixar no 18. Isso aqui, ó. Tá calor pra caramba aqui. Não, gente, aqui essa luz aqui, vocês me matam. Que isso? Daqui a pouco eu tô assim, ó. Já tô na menopausa, quase morrendo. Não, sol da frente. É só vocês passarem 3 cadeiras para trás, pode desligar todos os anos. Sol da frente fica. A gente tem que abrir mão de alguma coisa, gente. O pessoal quer sentar na frente, mas quer desligar. Eu falei, você não dou conta. Olha, ficou bonitinho, né? Se quiser fazer quadradinho em todos, pode também. Fez uma fichinha. O negócio não é você fazer a fichinha, o negócio é você ler a fichinha. Ficha, gente, você tem que revisar sempre, porque senão ela perde totalmente o quê? O sentido. Então, você tem que ter a ficha e determinar ali um prazo para fazer as revisões nessa ficha. Ah, uma vez por semana. Todo dia. Não, todo dia você não dá conta porque você tem outras matérias para estudar. Isso, a vida não vai se resumir a português. Embora eu ame a minha matéria, mas assim, geralmente uma vez por semana dá bem legal. O menino que conseguisse assim, ter esse ritmo de revisar as fichas todas, uma vez por semana, igual fazer prova completa, uma vez por semana é bem legal. Quem consegue fazer toda semana tá bem legal. Emagrecer esse acordo aqui, né? Ah, pronto. Tem uma ficha. Tá linda. E aí você vai decorando os conectores. Então, só as conjunções de que tipo? Subordinativas aí. As que mais caem, as concessivas e as que estão marcadinhas aqui, ó. Essa daqui confunde, né, com na medida o quê? Em que. O desde que aparece 2 vezes, não sei se vocês viram. Ele pode ser temporal ou o quê? Condicional. Então, ele vai estar aqui e vai estar aqui também. É claro que você tem que avaliar o sentido em qualquer situação, não tem? E é claro que você percebeu que esse conteúdo cai muito pouco ou despenca em prova? Despenca. Só em uma prova da FGV que a gente fez, quantas questões? 3. Tipo assim, tirando a primeira questão, as 3 eram de conector. Em 14. Pensa comigo, em 14, 3 de conector é muita coisa. Então, beleza. Pronto, já está pensado e revisado, né? Agora já pode seguir com a vida. Não é assim? Aí agora você está na questão de número 5. Você tem lá assim, ó. Ele deve deixar de ser, ela deve deixar de ser passiva para tornar-se ativa. A relação de oposição entre as duas palavras sublinhadas se repete em, gente, antônimo, tá? Ele está perguntando assim, antônimo. Passiva e ativa não são antônimos? Então, cuidadosa e displicente, antônimos.
Demorada, lenta, o que vocês acham? Sinônimo. Superficial e desimportante? Quase perto, próximos. Mesmo, isso, semelhantes, mesmo campo semântico, né? Afetiva e sentimental, quase sinônimos. Produtiva e reprodutiva, complementares, né? Uma coisa é uma pessoa produtiva, produz bem, reprodutiva, tem muito filho, né? Eu sou produtiva e reprodutiva, os dois, né? Eu tenho um monte de filho e ainda produzo bastante, graças a Deus. Então, 5, letra A, ele estava pedindo antônimos. Fácil ou difícil essa daqui? Fácil. Não sei o que vocês estavam reclamando dessa prova não, gente. Segundo o texto, a propaganda se torna mais agressiva porque deve intensificar o bombardeio sobre o quê? Os consumidores. Deve intensificar ou não deve? Não deve, né? Ela até faz isso, mas não é por isso que ela se torna mais agressiva. Ela se torna mais agressiva porque os produtos precisam, a qualquer custo, chamar a atenção dos consumidores. Não é, gente? Procura opor-se à autoproteção dos clientes. A autoproteção do cliente não é não enxergar o texto publicitário? Então, como ela precisa chamar a atenção, é isso. Ela tem que se opor a essa autoproteção. Ela tem que arrumar um jeito de, no meio de um monte de coisa que você não quer ver, você conseguir fazer o quê? Enxergar a propaganda. Pretende vender os produtos anunciados. É por isso que ela é agressiva? Não. Deseja sobrepor-se aos concorrentes. Muita gente acaba marcando essa, mas na verdade ele não fala assim. Ele fala assim, os produtos precisam chamar a atenção do comprador, até que sejam capazes de olhar sem ver. Que é isso, que é romper com essa autoproteção do cliente, beleza? Tenta chegar ao público-alvo ideal. Ele está falando isso no texto, que é o ideal? Não, ele fala um possível comprador. Então, ele tenta romper com essa autoproteção aí. A autoproteção, gente, é exatamente o quê? Não enxergar o texto que não te interessa. Não é isso que ele falou? A imagem que não te interessa. 7. Por outro lado, somos tão bombardeados por imagem e por estímulos visuais que, para nos proteger do excesso, aprendemos a não perceber o que está em volta. Aprendemos a nos proteger. Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva. Os produtos precisam, a qualquer custo, chamar a atenção do possível comprador, até que sejamos capazes de olhar sem olhar. Ou seja, mesmo sem estarmos interessados, não podemos escapar de perceber uma imagem de propaganda. Esse segmento do texto nos mostra um conjunto de características do texto publicitário. A característica que não está presente neste segmento é a de que o texto publicitário deve dirigir-se ao comprador potencial do produto anunciado. Deve, não deve, gente? Produzir mensagens subliminares. Vai chamar a atenção, ver sem olhar? Convencer os compradores a adquirirem o produto. A ideia não é vender? Criar interesse pelos produtos indicados, sim. Mudar a ideologia social dos clientes. Que é isso? Mudar o hábito de consumo? Tá falando isso? Não, né? Então, mudar seus hábitos. Mas propaganda também faz isso, mas enfim. Não é o que tá falando no texto, tá? Como é que propaganda muda seu hábito de consumo? Mostra que uma coisa faz mal, a outra faz bem, aí automaticamente você para de consumir um X e passa a consumir o quê? O Y. Os produtos precisam, a qualquer custo, chamar a atenção do possível comprador, até que sejamos capazes de ver sem olhar. O segmento ver sem olhar mostra um erro gramatical, uma incoerência lógica, uma expressão popular, uma citação intertextual, uma repetição desnecessária. É uma incoerência lógica, não tem jeito de ver sem olhar. E nas provas da FGV é comum esse tipo de questão, não é? De coisa que é incoerente, mas a gente entende o que está falando. É uma incoerência lógica a frase, mas nós conseguimos entender o que o cara quis dizer. Não conseguimos? É uma metáfora. Ele quis dizer assim, ó, ver sem olhar quer dizer você observar aquilo ali mesmo sem ter a intenção de ter o quê? Observado. Como se fosse assim, ele cortou um pedaço da frase, né? E a gente entende do mesmo jeito. Assinale a opção que apresenta o segmento do texto em que a inclusão, a mudança de posição ou a retirada de uma vírgula altera o sentido do texto.
Ó, na hora que o cara fala isso na minha cabeça, eu já sei assim, ah, é vírgula. Eu tenho que observar oração adjetiva, porque isso pode aparecer. Eu tenho que observar adjuntos o quê? Adverbiais. É porque como ele não pediu erro, para sentido, oração adjetiva, adjuntos adverbiais. Se fosse para erro, eu ia observar outra coisa. Sujeito, predicado, verbo e complemento. Vocês entendem que cada caso eu estou olhando um negócio. Ele pediu assim, onde é que a vírgula altera o quê? O sentido. Eu vou olhar adjetivos, porque eles vão funcionar mais ou menos como as orações, o quê? Adjetivas. Então, oração adjetiva, adjuntos adjetivos. Mais ou menos. Eu posso olhar um negocinho também que é recorrente, que é tipo aposto e vocativo. Já viram tanto que altera? Então, na hora que ele fala assim, vírgula, barrinha, mudança, o quê? De sentido. Eu já sei que essas são as coisas que têm mais potencial para o quê? Cair. Se ele falasse emprego da vírgula em relação à norma culta, eu já ia olhar outra coisa. Eu ia olhar os casos proibidos de vírgula. Vírgula entre sujeito e predicado, verbo e o quê? Complemento. Então, nesse caso, eu ia olhar outro tipo de coisa. Beleza? Ou... por outro lado, você tem uma expressão adverbial no início da frase, marcando uma posição, né? Pequeno é no máximo quantas sílabas? 3. Se ele tivesse no início da frase, isso. No início da frase, com no máximo 3 sílabas, a vírgula seria facultativa. Beleza? Então, eu tenho lá assim, ó, por outro lado, somos tão bombardeados por imagens, aí ele tirou a vírgula do por outro lado. Isso altera o sentido ou provoca erro? Provoca erro, só isso. Por isso a propaganda fica cada vez mais agressiva. Por isso a propaganda fica cada vez mais agressiva. Nem erro provoca, pode tirar. Porque o por isso é outra coisa, é uma conjunção coordenada no início da frase. Conjunções coordenadas no início da frase apresentam vírgula em caráter o quê? Facultativo. Beleza? Não, não é não. Aqui, ó, a vírgula está no agressivo. Tá. Então, na letra B, vocês perceberam que foi só isso que mudou, correto? Letra C, por isso a propaganda fica cada vez mais agressiva. Por isso a propaganda fica cada vez mais, vírgula, agressiva. Bom, agora ele pegou a vírgula e colocou a vírgula no quê? Adjetivo. De uma maneira geral, não é só intensificar. Quando você coloca vírgula no adjetivo, sai da linha da restrição e passa para o quê? A explicação. Não vou falar que a frase é boa, não, porque a frase é um lixo, tá? Horrível. Mas, de qualquer maneira, eu já sei por teoria que isso daí o quê? Acontece. Que altera o sentido quando eu pego um adjetivo e coloco entre vírgulas. Vamos supor que eu tivesse assim, o menino levado saiu correndo. O menino levado, eu tenho um menino restringir, que é o quê? Levado. Agora, o menino, vírgula, levado, vírgula. Nesse caso, eu só tenho um menino e ele é levado. Então, o adjetivo entre vírgulas, ele ganha status de explicação. E sem vírgula, ele ganha status de o quê? Restrição. É a mesma lógica da oração adjetiva. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que muda de sentido, nem é porque a frase é boa, porque a frase é horrível, mas é por causa da teoria mesmo. Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade de observar. Vivemos tão apressados, vírgula, que estamos perdendo a habilidade de observar. Essa vírgula está correta. Ela pode ser usada, ela tem caráter facultativo. Ela está numa oração subordinada adverbial consecutiva. Essa oração subordinada adverbial consecutiva, ela está antes da principal ou depois da principal? Depois da principal. A oração subordinada não está depois? Quando a oração subordinada vem depois da principal, a vírgula é facultativa. Não existe isso mesmo? Se tivesse inverso, era obrigatório. Mas aí eu vou te dar um
um acalento consecutivo, não acontece isso não. Não tem como. Que estamos perdendo a habilidade, vivemos tão apressados. Aqui não inverte, tá? A habilidade de observar detalhadamente o que nos cerca. A habilidade de observar detalhadamente o que nos cerca. Foi uma adjunta adverbial, aqui eu posso falar que é só uma ênfase, isolou. Ele é grande. Ah, mas toda adjunta adverbial que esteja com vírgula ou que tenha suas vírgulas suprimidas muda de sentido ou não? Não, depende do contexto que discursivo. Eu sei que aqui essas coisas são capazes de mudar o quê? O sentido. Não sei que essas são as que são capazes. Quer dizer que sempre vão ou não quer dizer isso? Não quer dizer isso. Todo mundo na 10? Sim? Entretanto, para apreciar a arte e saber ler imagem, uma primeira habilidade que precisamos renovar, estimular e desenvolver é a observação. Se transformarmos as orações reduzidas sublinhadas em orações desenvolvidas, as formas adequadas serão. Então, aqui, ó, para apreciar a arte, aí eu não tenho assim, precisamos, não é presente? Então, aqui, ó, que eu tenho que olhar o outro verbo, né? Só de ter esse verbo aqui já conjugado, eu já sei que isso aqui tem que ser presente do o quê? Subjuntivo. Não é isso que eu sei? Porque senão vai ficar errado. Consegue entender isso? Porque senão a frase vai ficar desconectada. Aqui, ó. Para que eu vá à sua casa seria ótimo? Não. Tem que ser para que eu vá, serei remunerado, por exemplo. Né? Então tem que ter alguma coisa que combine. Né? Futuro e presente combinam entre si. Agora, passado não pode entrar nessa onda, não. Aqui, olha que bobagem. Só de saber isto, letra B não está assim, ó, para que apreciássemos pretérito imperfeito subjuntivo. Para que tivéssemos pretérito imperfeito subjuntivo. Aí, letra D de dado. Para a apreciação da arte e a sabedoria de ler. Não há oração. Transformou todo mundo em substantivo. Ele quer passar a oração reduzida para desenvolvida. Nesse caso aqui, ele não fez oração. Todo mundo percebe? E na letra E, para apreciarmos e sabermos, continua reduzida. Eu até aceitei essa questão, mas eu não entendo o que é passar de uma Reduzida para desenvolvida? reduzida para desenvolvida. O que consiste isso? Vou explicar. Eu aceitei, mas... Tá, vou explicar o que é isso, tá? Não, é porque tem uma regrinha para isso, não tem, gente? Características das orações reduzidas e das orações o quê? Desenvolvidas. Mas eu te explico nesse minuto. Eu tô só te mostrando assim, ó. Se você tivesse o mínimo de lógica nessa questão, já pretérito você mandou embora. Essa daqui não é oração. São nomes. E essa daqui continua reduzida porque não há conector. Então, continua com o infinitivo impessoal. Logo, a única resposta possível é a de amei. Né? Porque acertei. Que não tem outro jeito. 11. Então, eu tenho lá assim, ó, o penúltimo parágrafo do texto traz exemplos de textos descritivos. A característica determinante desse modo de organização textual é fornecimento de informação. Aí o texto ia ser como? Informativo. Informativo. E informação tem mais a ver com a narração, uma notícia, né? Ou exposição também, expositivo. Tinha que ser uma notícia ou um texto expositivo. Apresentação de diferentes pontos de vista, dissertativo. O relato de fatos em sucessão cronológica, narrativo. Tentativa de convencimento do leitor, dissertativo. É um texto argumentativo, dissertativo argumentativo. Não, é porque um texto ele pode ser mais de uma coisa. Mas vamos definir, tá? Ponto de vista é dissertativo. Estratégias para convencer o leitor, argumentativo. Mas um texto, normalmente, ele pode ser os dois. Isso, exatamente. Geralmente, ele é os dois. Ele é dissertativo e argumentativo. Mas aqui, Flávia, existe um texto que seja meramente dissertativo, sem
perspectiva de convencimento do leitor? Sim. O que é um texto meramente dissertativo? Você emite a sua opinião sem interferir na opinião dos outros. Você começa o texto falando assim, nossa, seria lindo se o mundo fosse assim. Respeito opiniões contrárias. Entendo e não tenho como pretensão dissuadir ninguém de suas próprias convicções. Apenas acredito que a vida é melhor com projetos sociais. Você deveria experimentar. Aí já passei para o quê? Para o argumentativo. Já estou tentando te convencer. Então, tira essa parte. A vida é melhor com projetos sociais. Aí vou continuar falando assim, ajudar o próximo é uma forma de se conectar com Deus, de exercitar a espiritualidade sem necessariamente estar em um local que possa ter intervenções de outros homens. Nesse sentido, o seu objetivo é basicamente humanitário. E o seu e o você não é muito legal também, não, que é mais uma estratégia de interlocução com o quê? Com o leitor. É mais o que? Argumentativo. Então, eu posso falar assim, o meu objetivo. Aí, quando eu falo o meu objetivo, eu estou dando a minha opinião. Então, um texto ele pode ser uma coisa, mas na maioria das vezes, um texto é dissertativo e argumentativo, tá? Então, aqui, ó, fornecimento de informações está mais voltado para o expositivo e pode também aparecer nas narrações, não pode? Apresenta diferentes pontos de vista, dissertativo. Relato de fatos com sucessão cronológica, narrativo. Agora, toda narrativa é cronológica? Não, pode ser em flashback, para você não ficar com isso aí. Memórias póstumas de Brás Cubas que o diga, né? A tentativa de convencimento do leitor, argumentativo. A indicação de dados de um objetivo. Tá, indicação de dados de um objetivo, você pode falar que é o quê? Descritivo. É porque quando falou dados, você pensou em estatística. Só que estatística também é um texto de natureza o quê? Descritiva. Toda descrição é uma observação. A estatística por si só, ela é um texto de natureza descritiva. Eu referi isso assim, o penúltimo parágrafo do texto traz exemplo de textos descritivos. Aí eu coloquei letra E, a indicação de dados de um objeto, por exemplo. Tá, mas é isso, é letra E. Mas é a letra E mesmo, a indicação de dados de um objetivo. Não seria objetivo, seria objeto. Ah, ô Flávia, mas ele pensou aqui, do jeito que ele escreveu, ele falou assim... Não, mas aí na prova está escrito objetivo, como é que eu vou trocar para objeto? Concorda? Eu tenho que eliminar, a questão aqui é mais conceitual. Ó. O primeiro não é, porque é expositivo. O segundo não é, porque é dissertativo. Gente, essa questão você não precisava nem voltar ao texto. Vocês entendem que ela é de conceito? Relato de fato, narrativo, tentativa de convencimento argumentativo. Sobrou indicação de dados de um objetivo. Um objetivo, é claro que ia ser melhor indicação de dados de um objeto, mas não está escrito objeto. Aí eu fingi que eu nem estava vendo. E marquei essa mesmo. Não dá para marcar assim por teoria? Eu acho que dá. Tanto que você não errou. Né? Você marcou a mesma letra. Bom, eu estou falando que você não errou, porque você falou que marcou essa. Né? 12. Uma das classes de palavras mais frequentes em descrições é o uso de adjetivos que podem indicar estados, características, qualidades ou relações. Beleza? Os adjetivos predominantes nos segmentos descritivos são indicadores de qualidade, estado, característica, traço psicológico ou relação. Característica. Vocês sabem o que é qualidade? Eu imagino que vocês saibam. Bonito, feio, né? Aí, estado, limpo. Não é um estado? Uma vez está limpo, outra vez está o quê? Sujo. Não é um estado? Traços psicológicos, emotivo, sentimental, beleza? Característica, loiro, alto, magro, não são traços descritivos e característicos de alguém? E adjetivo de relação é um outro negócio, é aquele que define o tipo, desenho animado. Animado não dá qualidade, nem estado, nem traço psicológico. Todo mundo percebe? Define o tipo. Perceberam? Desenho animado, ser humano. Animal racional. Não é o tipo? Tem um animal racional e tem um animal que irracional. Não é qualidade isso, não. Está definindo um tipo.
Entenderam o que é um adjetivo de relação? Já, na minha opinião, já valeu a aula de hoje, porque isso cai direto nas provas da FGV e às vezes vocês chegam lá e não sabem o que é. Um adjetivo de relação é aquele que não indica nem característica, nem qualidade, nada disso. Ele indica o tipo. Eu não vou falar especifica, não, porque especificar é assim, sofá preto, está especificando. Só que isso é característica. Sofá preto é uma característica do quê? Sofá, beleza? País violento é uma característica. O adjetivo relativo ou relacional, ele indica um subgrupo. Todo mundo entende o que é isso? Seria um subgrupo. Desenho animado, que é uma categoria de o quê? Desenho. Desenho industrial, não tem desenho industrial? Desenho arquitetônico, desenho o quê? Animado. É o tipo de desenho. Beleza? Aqui, ó, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. Tá bom, é o tipo de poder. Entenderam o que é um adjetivo de relação? Isso cai direto, gente. Esse conceito vale ouro. Para a FGV, também nenhuma outra banca cobra. Quem gosta disso só a FGV. Por quê? Porque ela é especial. Né? A vida é assim. Então, nossa resposta da 12 vai ser o quê? Letra D de deve estudar para a banca. 13. Essa segunda tradição é mais detalhada. Também não pode errar isso aqui não, porque eu trabalho no curso de teoria a exaustão. Não tem condição não. Mais detalhada está modificando adjetivo. Detalhadíssima, isso é advérbio. E demonstra mais observação. Não são muitas observações? Então, esse mais aí é o quê? Pronome indefinido. Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a partir dessa descrição detalhada, posso encontrar com mais facilidade. Não é uma facilidade maior? Facilidade é substantivo. Logo, o mais é pronome indefinido, não é advérbio, porque advérbio não modifica substantivo. Nesse parágrafo do texto, há 3 ocorrências do vocábulo mais. Sobre essas ocorrências, assinale a alternativa correta. Os 3 vocábulos pertencem a 3 classes diferentes? Não. Os 3 vocábulos pertencem à mesma classe? Não. As 2 últimas ocorrências documentam a classe dos pronomes. Linda! Você, pronomes indefinidos. As 2 primeiras demonstram a classe dos advérbios. A segunda ocorrência documenta uma classe gramatical diferente das demais. Não. 14. Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais observação. Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a partir dessa descrição detalhada, posso encontrá-la com mais facilidade. Assinale o termo desse fragmento do texto que não estabelece qualquer ligação coesiva com um termo que antecedente. Então, o que vai acontecer? Não tem qualquer relação coesiva, quer dizer, não complementa, não tem nada, né? Essa segunda descrição é sujeito de qual verbo? Do é. Beleza? Tal pessoa. Complemento verbal do verbo que? Procurar, não objeto. Aí depois, dessa descrição detalhada, o que vai ser? A partir de. Não está completando o a partir de? Não é? O dessa descrição, ele completa qual palavrinha? O a partir de. O lá completa quem? Encontrá-la. E demonstra mais facilidade. O que vai ser o mais facilidade? Posso encontrá-la com mais facilidade. Com mais facilidade é um adjunto adverbial. Só tem um errinho nessa questão. O que deveria estar dentro da letra E? Tinha que ter o com. Tinha que ser assim, ó. Letra E, tinha que estar a palavrinha com. Realmente não completa ninguém, não se relaciona com ninguém, é um adjunto o quê? Adverbial. Então, aqui, ó, qual que não estabelece relação coesiva com o termo antecedente? Ele não é complemento, ele não é sujeito, realmente. Ele é, vamos falar assim, ele é um termo acessório, não é essa que é a função dos complementos? O desse é coesivo, né? Dessa descrição não é da descrição que foi falada antes? Tal pessoa não é a pessoa que foi falada antes? Não é isso? Né? Você pode olhar na complementação e se você olhar isso aqui, ó,
você também consegue fazer. Ó. Aqui, essa, aqui foi feita antes. Tal, aqui, dessa, e aqui, lá. Todos eles têm função como? Anafórica. Não está completando alguma coisa, ligando? Só precisava do com ali para ficar menos feio. Porque isso é uma adjunta adverbial. Então, esse daqui, letra E. Vai anular a questão por causa disso? Você vai pedir recurso no trem desse ou você vai estudar? Você vai estudar, né? Eu diria assim, dessa prova toda, a única que talvez coubesse recurso é aquele por isso lá. Mas a prova já foi avaliada, reavaliada e a questão não foi anulada. Então, vamos fazer o quê? Estudar, né?